Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é a apóstola Nucélia, do Comando Águia Ministério de Avivamento. E hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso profético. Gente, eu espero que essas aulas tenham sido edificantes para você, né? Eu espero que você que está fazendo as aulas, né? Que você tenha executado, não, que você tenha absorvido tudo, né, que está nessas aulas e que possa estar sendo útil para você e para o teu ministério, amém? E hoje nós vamos falar sobre os anjos, né? Há uma polêmica aí entre muitas pessoas, né? Alguns dizem que não, anjos existem, anjos ainda existem. Eu digo para vocês que anjos ainda existem. Eu não sei se você já ouviu falar, quando você era criança, né? Quando você nasceu, sua avó ou sua mãe, alguém dizendo para você que você tem um anjo da guarda. E realmente, queridos, quando o Senhor nos envia à terra, o Senhor nos envia com propósito. E o Senhor, Ele envia os seus anjos, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, como está escrito na palavra do Senhor, para que nos guarde, para que nos livre de todo mal. Então, quando nós nascemos, existem os anjos que já foram liberados da parte do Senhor para caminhar conosco nessa terra, para nos ajudarmos, amém, a executarmos os propósitos divinos que o Senhor já estabeleceu sobre as nossas vidas. Então, às vezes as pessoas falam, são os anjos da guarda, são os anjos colaboradores, cooperadores, né, liberados da parte do Senhor para as nossas vidas. Entendemos que quando nós nós nascemos com um propósito. Lá em Jeremias, o Senhor está dizendo assim para Jeremias: ei, Jeremias, antes mesmo de te formar, né, eu te fiz, te constituí profeta de nações. Então o Senhor já tinha algo escrito para Jeremias, que era o quê? Era ele ser profeta de nações. Então o Senhor, ele conhece a vida de cada um de nós. E o Senhor, desde o nosso ventre, desde a nossa formação, o Senhor já dá ordem aos anjos para estarem ali nos guardando. Tem muitas pessoas que antes de vir no mundo passam por batalhas espirituais dentro do ventre da mãe, né? Algumas pessoas até dizem, era para ter morrido na gestação da minha mãe, a minha mãe teve ameaça de aborto, minha mãe teve sangramento, minha mãe sofreu uma queda, passou por isso, pelo aquilo, mas eu sobrevivi, eu nasci. E geralmente, queridos, pessoas que são chamadas com um propósito maravilhoso da parte do Senhor, principalmente os profetas, porque a maior fúria que Satanás tem é com os profetas na terra, né? Com todos os filhos de Deus, mas geralmente aqueles que foram chamados por profeta, a perseguição é ainda maior na vida deles. Por quê? Porque o intuito do coração de Satanás é calar a voz profética, é exterminar aqueles a qual tem um propósito, que Deus tem um propósito divino. Nós vemos o que aconteceu com Moisés. Moisés foi chamado como profeta, como libertador, né? E a ordem que tinha para aquela geração de Moisés, para aquele tempo, era que viesse o quê? Que matasse todos os meninos, né? E Moisés estava incluso ali, mas Deus cuidou de Moisés, Deus deu livramento para Moisés, né? Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Então eu quero que você entenda uma coisa: quanto maior for o propósito de Deus na sua vida, quanto maior for o desígnio de Deus para a tua história, mais perseguição você vai sofrer, mais luta, mais batalha você vai sofrer. E você nunca deve esquecer que Deus já deu ordem aos anjos dele, né, a seu respeito, para te cuidar, para te livrar de todo o mal, né, para te ajudar nessa caminhada na terra. Mas nos dias de hoje é uma grande polêmica, pessoas dizendo que não existe mais anjos, né? Mas a pessoa que fala que não existe mais anjos, queridos, são pessoas que infelizmente não têm uma intimidade com o Senhor, não têm uma intimidade com os céus, né? Eu quero contar um pouco das minhas experiências aqui para a glória do Senhor que eu já tive com os anjos, né? E também quero aqui dentro da palavra, né, mostrar para você que a função dos anjos, né? Para que os anjos foram liberados? Lembrando que os anjos, eles recebem ordem do Senhor,
né? Então, quando o Senhor envia os seus anjos à terra para trabalhar a nosso respeito, eles vêm debaixo do quê? Da liberação do Senhor, debaixo do quê? Da mensagem do Senhor. E lembrando que anjos, eles não recebem adoração, eles não dão valor à adoração, eles reconhecem a soberania do Senhor, eles reconhecem o poderio do Senhor e eles não recebem nem se prostram diante da adoração humana. Lembrando que Lúcifer era o quê? Era um anjo de luz. Ele era um anjo que, vamos dizer que era o braço direito do Senhor, estava junto com o nosso Senhor na glória, mas ele começou a invejar o Senhor, como você sabe, ele começou o coração dele se encheu de altivez, e por isso ele foi dissipado dos céus. E quando ele foi dissipado dos céus, perdeu o seu lugar. Então diz a palavra, que ele perdeu o seu lugar, e ele ali juntamente com alguns que estavam junto com ele, foi ali expulso dos céus, diante do quê? De um ato de rebelião. Então nós temos as hierarquias dos anjos, os anjos de paz, os anjos de luz, os anjos que trabalham a favor do reino, e também tem os anjos demoníacos, os anjos negros, os anjos que provêm da parte do quê? Do inferno, que foram aqueles que foram dissipados e expulsos dos céus juntamente com Lúcifer, quando ele perdeu ali o seu lugar diante do Senhor pelo seu ato do quê? De rebeldia. Amém, amados? E nós temos que ter discernimento, porque muitas vezes também Satanás, ele tenta se manifestar em forma de anjos, e muitas das vezes demônios também tentam ali fingir que são anjos, Por isso que tem que ter uma sensibilidade muito grande, uma intimidade com o Senhor, para entendermos, queridos, aquilo que é da parte do Senhor e aquilo que não é da parte do Senhor. Amém? Então nós temos que ter o quê? A sensibilidade para entendermos. E essa sensibilidade, como nós sempre falamos nas nossas aulas, nós adquirimos através do quê? Da intimidade, da oração, de um relacionamento com o nosso Senhor. Amém, amados? Então, com essa sensibilidade, e com a intimidade, você vai conseguir deixar que o discernimento esteja mais aguçado na sua vida, para que você possa realmente entender. Amém? Eu quero, antes de entrar aqui na palavra, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com vocês. Uma certa feita eu estava passando por um momento muito difícil de batalha espiritual, um processo muito doloroso na minha vida, a qual nós passamos, Quem nunca, Eu sempre falo isso, quem nunca, Pode ser o homem mais usado, a mulher mais usada por Deus, pode ser aquele mais íntimo, mas o Senhor Jesus mesmo nos falou que enquanto nós estivéssemos aqui na terra, nós passaríamos por quê? Por aflições, Mas o Senhor ele disse que Ele estaria conosco até a consumação do século e nos ajudaria. E como que o Senhor pode nos ajudar? Cooperando, nos dando os dons espirituais, nos dando os discernimento, para nós entendermos o que provém da parte do Senhor e o que não, e o que não provém. E lembrando que Satanás, ele vai sempre trabalhar nas nossas vidas nos momentos a qual nós estamos mais frágeis, no momento a qual nós estamos mais sensíveis, no meio de uma provação, de uma luta, de uma perda, no meio de uma frustração, no meio de uma quebra de uma aliança, no meio de um abandono, Então é sempre nesse período que ele vai tentar vir com os enganos dele sobre as nossas vidas. E eu passando por essa fase, por essa provação, e eu me lembro que eu estava ali na cidade de Maringá, na casa da minha mãe, e eu estava dormindo, ali no quarto, e na madrugada eu acordei, porque eu ouvi o barulho da porta do quarto que abriu, e eu não estava dormindo, queridos, e nem muito menos em êxtase, Eu estava ali consciente, eu estava ali acordada, E ali eu ouvi o barulho da porta, quando a porta abriu, a porta do quarto abriu, e eu fiquei olhando para ver se era minha mãe que ia entrar. Tava escuro, somente a luz do poste da rua estava clareando, na cortina ali da janela de vidro. E ali pelaquela penumbra eu vi que a porta abriu e eu fiquei olhando para ver se era minha mãe que estava entrando, no meu quarto ali. E de repente eu vi que entrou um homem vestido de branco,
né? Aparentemente parecia um anjo de luz. E ele entrou, e quando ele veio na minha direção, e ele sentou ali na cama. E quando ele sentou na cama, eu ouvi o barulho do colchão que se mexeu, e eu fiquei olhando para ele, né? E fiquei ele tentando me comunicar com ele. E quando eu olhei para a face dele, eu pensei até que fosse um anjo da parte do Senhor. Mas quando ele olhou diretamente para mim, queridos, e quando ele sorriu, o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu vi que não era um anjo de luz, mas sim um demônio ali se fingindo de anjo do Senhor para trazer uma mensagem para minha vida, para tentar me confundir naquele momento. E naquele momento eu levantei as minhas mãos e eu repreendi no nome de Jesus, e ele desapareceu, ele explodiu, né? Tornou-se em fumaça e sumiu daquele ambiente. Então nós temos que buscar muito discernimento da parte do Senhor. Nós temos que buscar muito discernimento, porque os anjos do Senhor, eles são reais, eles podem se manifestar de muitas formas. E existem os anjos mensageiros, os anjos de guerra, né? Os anjos da prosperidade, os anjos que vêm anunciar, que vêm trazer a prosperidade, né? Então nós temos que ter o discernimento da parte do Senhor para nós entendermos o que provém da parte de Deus e o que não provém da parte de Deus. E o que eu tenho falado também em outras aulas, querido, você nunca deve ficar com o teu coração ansioso, só buscando por isso, por essas experiências, né? Claro, nós almejamos a tê-las, mas eu digo para você, quando você busca Jesus, que Jesus ele é o centro de tudo, e quando você busca verdadeiramente a Jesus, quando você busca a glória dele, a presença dele sobre a tua vida, então automaticamente o Senhor ele vai fazer com que você viva essas experiências. Automaticamente os anjos do Senhor virão até você, amém? E eles virão para trazer mensagem, eles virão para se comunicar com você. Eles virão para te dar livramento. Tem os anjos do livramento, né? E os anjos de batalha, os anjos de guerra, os anjos que vêm para guerrear. E tem os anjos mensageiros, né? O que aconteceu aqui em Lucas primeiro, vamos ler aqui, Lucas 1, né? No verso 26, fala aqui do nascimento do nosso Senhor Jesus. Quando aqui o nascimento do nosso Senhor Jesus foi anunciado a Maria, né? Olha o que aconteceu. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. O anjo Gabriel, o anjo mensageiro, amém? O anjo mensageiro a Nazaré, cidade da Galileia. E uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, amém? Descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim que aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Olha que coisa linda, queridos. Maria, ela teria que enfrentar uma missão muito difícil. Maria teria que passar por uma trajetória muito difícil, né? Ela teria que enfrentar algo ali desafiador na sua vida. Como que pode uma moça, uma mulher virgem engravidar? Queridos, hoje no nosso tempo,
né? Se uma jovem engravida mãe solteira, a sociedade, as pessoas veem como algo natural hoje em dia, né? Natural e normal acontecer. E na verdade não é, né? E a sociedade vê dessa forma. E até mesmo dentro da nossa igreja nos dias de hoje, né? As pessoas veem como uma forma natural e normal uma moça ter filho antes do casamento, né? E também, agora veja bem, e como poderia uma mulher, né, engravidar sem ter um filho, sem ao menos ter um ato sexual, né? Então é algo assim, é algo sobrenatural. Então Maria, ela tinha uma trajetória, ela tinha uma missão, mas o anjo veio da parte de Deus para trazer essa mensagem para Maria, para trazer essa revelação para Maria, para anunciar para Maria o que iria acontecer. Então você tem que prestar muita atenção, porque às vezes os anjos eles vão vir em sonho para se comunicar com você, para falar coisas futuras da parte de Deus, para falar coisas futuras da parte do Senhor que vai acontecer na sua vida, na sua história, né, que vai acontecer com você, ou às vezes com alguma pessoa da sua família, né, ou com alguma liderança, como eu sempre falo aqui, talvez com alguém da política, né, ou ali na tua cidade, ou no teu bairro, ou na tua igreja, ou até mesmo no teu estado, ou até mesmo na tua nação, ou até mesmo em outras nações, né? E os anjos eles podem aparecer, como eu já tive muitas experiências para a glória do Senhor, dos anjos vir falar comigo no meu quarto, do lado da minha cama, no carro dirigindo, né? Eu tanto senti a presença do anjo, como ver o anjo ali, né? E o anjo se manifestar ali como até mesmo uma figura humana, né? E trazer ali a mensagem da parte do Senhor e anunciar aquilo que o Senhor faria, né, a meu respeito, a respeito de outras pessoas ou de outras coisas mais. Então, existe sim, queridos, a liberações dos anjos, né? Mas, veja bem, mas eles sempre vêm com um propósito. Os anjos sempre vêm para trazer uma mensagem, eles sempre vêm para executar algo com um propósito. Lembrando mais uma vez que eles só podem executar, se movimentar mediante o que? A ordem de Deus. Amém? Eles não vão obedecer a sua ordem, né? Eles vão obedecer o quê? A ordem do Senhor. Mas se você orar e se você estiver conectadinho com o coração do Pai, né? Você também poderá dar ordem para eles. Você também poderá, através do Espírito, pedir ajuda, pedir o auxílio aos anjos. Mas lembrando que o nosso primeiro auxílio, nós temos que pedir o quê? Ao Senhor Jesus, ao Rei da Glória. Nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus. Amém? Então tem muitas pessoas que elas começam a adorar os anjos, elas começam a tirar o foco, e o foco é quem? É Jesus. Tudo tem que ser voltado para Jesus, queridos. Por isso que eu digo, quando nós trazemos Jesus para o centro da nossa vida e quando nós estamos num nível de intimidade com Ele, nós pedimos a Ele, então Ele libera os seus anjos a trabalhar a nosso respeito. Então ele dá ordem para os anjos virem trazer mensagem, ele dá ordem para os anjos trabalharem em nosso favor. Amém? E isso se torna o quê? Não é uma coisa forçada e acaba se tornando de uma forma o quê? Natural também. Amém? E foi dessa forma com Maria. Então Maria, ela teria esse desafio para ela passar, né? Ela teria esse momento difícil para ela passar, né? Mas o anjo veio trazer a mensagem para preparar a Maria. O anjo veio para fortalecer a Maria através dessa mensagem, né? Esse anjo que veio trazer a mensagem da parte do Senhor. Então é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade para vermos, para contemplarmos e para recebermos a mensagem da parte dos anjos, né? E é maravilhoso demais, queridos, nós trabalhamos junto com os anjos, né? E quando o Senhor pede para nós algumas ministrações a qual nós vamos fazer pela misericórdia do Senhor, e às vezes o Senhor fala, hoje vocês vão trabalhar com os anjos,
E aí o Senhor fala para nós, ó, vocês podem dar ordem para eles, vocês podem pedir para eles executarem algumas coisas em favor de vocês, né? Então nós pedimos para o Senhor, debaixo da reverência ao santo nome do Senhor Jesus Cristo, levantando e exaltando o nome do Senhor, voltando toda a honra, toda a glória para o Senhor, né? E aí o Senhor, ele permite que esses anjos coopere conosco, trabalhe junto conosco, né? Tanto em curas como libertação, né? Os anjos estão ali para trabalhar juntamente conosco, amém? Então nós nunca devemos voltar a adoração aos anjos. Nós temos que saber que os anjos estão ali, né, debaixo de uma ordem do Senhor para executar propósitos juntamente conosco. Propósito da parte do Senhor. Nós já vimos muitos lugares, né, pessoas caírem ali no chão arrebatadas, pessoas que estão enfermas, e aí a gente começa a falar com os anjos, dar ordem aos anjos, debaixo da ordem do Senhor, né? E ali falar: anjo, movimenta a perna dessa pessoa, né, faz a cirurgia, e ali a gente vê os anjos mexendo no braço, na perna, na cabeça, em alguma parte do corpo daquela pessoa, né? E às vezes o Senhor fala: ó, essa enfermidade ela é cirúrgica, e naquele momento o Senhor ele anestesia a pessoa fica totalmente anestesiada, queridos. Tem pessoas que depois que voltam, elas sentem dores e elas falam assim, e como se tivesse realmente passado por uma cirurgia. E sabe aquela a cirurgia, quem já passou por cirurgia sabe o que eu estou dizendo. Quando você passa por uma cirurgia e logo após, né, a cirurgia passou o efeito da anestesia, então onde foi feita a cirurgia, onde foi feito o corte, ali você começa a sentir, né, dor nos ossos, né, dor ali no corte, e algumas pessoas relatam, né, que elas sentem isso, né? Então às vezes nós pedimos: anjos, traga o braço dessa pessoa ao lugar, né? Em nome de Jesus, tudo voltado para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus, amém? Então os anjos, eles recebem ordem do Senhor, e se você pedir permissão para o Senhor, se você, né, o Senhor vê o seu coração que realmente você está fazendo, você está executando esse propósito para a honra e para a glória do Senhor, então você começa a interagir ali com os anjos, né? Nós vemos também, queridos, na palavra do Senhor, ali no livro de Daniel, quando Daniel estava o quê? Ele estava numa batalha. Daniel, ele precisava de uma resposta da parte do Senhor. Ele precisava de uma vitória da parte do Senhor. E Daniel se pôs o quê? A orar e a jejuar 3 vezes ao dia e a clamar, porque ele necessitava de uma vitória, ele necessitava de uma resposta da parte de Deus. E de repente, quando Daniel começou a orar, houve uma grande movimentação nos céus e o Senhor enviou o anjo para levar a resposta para Daniel. Mas quando os anjos vinham para trazer a resposta para Daniel, os anjos não conseguiam romper, porque a batalha nas regiões celestes estava travada. E ali era uma batalha travada, né? Lembrando que lá em Efésios está falando o quê? Que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades, que regem, agem aonde? Nas regiões celestes. Amém, queridos? Muitas das vezes nas regiões a qual nossos olhos não conseguem contemplar, somente com olhos espirituais, com visão espiritual que nós conseguimos ver, entender e ter o discernimento. Então, quando o anjo saiu para trazer a mensagem para Daniel, tinha ali uma grande batalha e o anjo não conseguia passar para trazer a mensagem para Daniel, não conseguia passar para trazer a mensagem que Daniel precisava, né? Então o que o Senhor fez? O Senhor deu ordem para que um anjo, né, um anjo de batalha, um anjo ali de guerra, né, um anjo maior daquela hierarquia viesse ali a romper, a guerrear, né, um arcanjo viesse ali, né, para poder romper aquela batalha, romper os céus, né, de repente os céus de bronze, e passar para trás, aí abrir o caminho para o anjo mensageiro passar e levar a mensagem para Daniel, né? Então, quando Daniel orou, Daniel jejuou, Daniel clamou, então houve uma movimentação nos céus, né? Eu entendo assim, dos anjos do Senhor com os anjos das trevas, né? Uma grande luta ali, né? Mas o Senhor deu vitória através daquele anjo que foi ali para guerrear, aquele anjo que foi ali para batalhar.
debaixo de uma ordem do Senhor. E ali o anjo venceu, né? O Senhor mandou aquele anjo, né? Que na verdade aquele arcanjo, né? Batalhar contra todos aqueles inimigos que impediam o anjo passar. Né? Olha que coisa linda. E ali os anjos das trevas foram derrotados, né? Eles foram derrotados e o anjo passou para trazer a mensagem a Daniel. Então, o Senhor tem os anjos de guerra e tem as hierarquias dos anjos, né? E nós temos que ter essa sensibilidade para poder entender e trabalhar com esses anjos. Não é em qualquer lugar, queridos, não é em qualquer momento, não é em qualquer situações, né? Lembrando que é sempre debaixo do propósito, lembrando que sempre debaixo da ordem do Senhor, né? Lembrando que sempre é debaixo da ordem de Deus. É o Senhor que vai dar a liberação para esses anjos. Não sou eu, não é você que determina que hora que esses anjos têm que vir ou não. É o Senhor que determina. Mas se nós clamarmos e clamarmos com sinceridade, o Senhor vai nos ouvir e esses anjos vão vir para cooperar com a nossa caminhada aqui nessa terra, vão cooperar, né, com o nosso ministério. Para cada ministério, queridos, existem anjos liberados para cada ministério, viu? Então, existe anjos liberados para o seu ministério. E talvez você fale, irmã, como que eu vou fazer para descobrir? Orando, buscando no Senhor, né? Quais são os anjos, quais as qualificações desses anjos, né? Buscando em Deus, buscando a revelação no Senhor, amém? Então, e o Senhor vai te mostrar, Ele vai te falar, né? Como um anjo que veio uma certa feita conversar comigo, trazer uma mensagem da parte do Senhor, e ele falou o nome dele, e ele falou o propósito qual o Senhor tinha mandado ele vir, né? Ele tinha dado ordem para ele vir ali. E eu entendi, foi glorioso demais, queridos. Amém? Então, assim, são experiências que o Senhor vai proporcionar para você. E sempre lembrando, queridos, não vou cansar de enfatizar isso nas nossas aulas aqui, no nosso curso profético. Lembrando que a honra e a glória tem que ser sempre voltada para o Senhor. Amém? Não para nós, mas sim para o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Lembrando que Ele é o centro. E quando você começa a buscar por Ele, quando você se dedica a ter uma vida de intimidade com Ele, então tudo isso vai ser liberado para você e você vai viver nessa dimensão com Ele, você vai fluir nessa dimensão com Ele. Amém? A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares o quê? A lugares celestiais junto com o Senhor. Né, que o Senhor nos chamou para reinarmos juntamente com Ele. Então, é um direito nosso. De nós contemplarmos essas dimensões, de nós vermos, de nós vivemos, querido. E tem muitas pessoas que falam, é lá na glória. Não, é aqui na terra como nos céus. Porque quando nós entronizamos o Senhor, quando nós buscamos o Senhor, então os céus, ele é liberado a nós. Então há um impacto da terra com os céus e ali acontece o sobrenatural nas nossas vidas. Então, para você conseguir entrar nessa dimensão, viver isso, né? Ter as visitações angelicais, é necessário, né, que você, nós tenhamos essa vida de intimidade com o Senhor e trazer todos os momentos Jesus para o centro do Evangelho, Jesus para o centro das nossas vidas, né? E lembrando que quanto mais próximo nós estivermos do Senhor, quanto mais íntimos, quanto mais experiências nós tivermos com o Senhor, mais o Senhor vai nos deixarmos desfrutarmos de tudo isso aqui na terra. Amém? Então eu quero dizer para você que existe sim, quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos tantas histórias, né, aqui na palavra do Senhor, a qual o Senhor enviou os seus anjos para dar vitória para o seu povo, o Senhor enviou anjo para falar com os seus profetas, o Senhor enviou anjos para levar alimento, como fez com Elias, né? Quando Elias estava ali no deserto, quando Elias estava ali numa situação difícil, o que o Senhor fez? O Senhor enviou um anjo até Elias para levar água, pão para Elias e levar uma mensagem de encorajamento para Elias e dizer, ei, coma do pão, beba da água, se alimenta, se fortaleça e vai caminhar, porque grande ainda é a tua caminhada, grande ainda é a tua trajetória na terra. Então o Senhor enviou aquele anjo, assim como enviou para Maria, e depois também o mesmo anjo que visitou a Maria, visitou a José também,
ali trazendo a mensagem para José, para que José também viesse entender o propósito que estava sobre a vida deles, né, dele e de Maria, que ele não viesse rejeitar Maria, porque realmente Maria não estava doida no que ela estava dizendo, Maria não estava, né, Maria estava ali debaixo de um propósito, né? Então os anjos do Senhor, eles vêm para executar os propósitos. Às vezes, querido, nós estamos assim, numa ministração, num ambiente de glória, como eu já falei em outras aulas para você, e talvez você veja isso e você não sabe o que é. Vou dizer aqui novamente, começa a ver umas bolas coloridas, né? E essas bolas, elas começam a correr muito rápido, assim, na nave da igreja, no ambiente ali onde está sendo glorificado o nome do Senhor Jesus, ou às vezes em volta da pessoa que está ministrando, né? E alguns colorido, amarelo, lilás, azul, vermelho, como eu falei em outra aula, que cada um tem o seu significado, né? E ali o Senhor está fazendo algo ali naquele momento, e os anjos estão ali. Por que os anjos estão ali? Os anjos estão ali porque eles estão cooperando, né, com aquele ministro, eles estão cooperando com aquele momento ali para que algo sobrenatural aconteça. De repente, eles estão trazendo revelações, visões também ali para aquele ministro, né? Algo está acontecendo naquele momento, algo sobrenatural está acontecendo naquele momento, amém? Então, aqueles que têm visão aberta, né? Os profetas do Senhor, aquele que tem o ministério profético, geralmente são aqueles que mais vêm, né? Eu já cansei de ver em muitos lugares, perto de muitas pessoas, né? Tem alguns vídeos meus de algumas ministrações, eu digo isso para a glória do Senhor, que às vezes apareceram nas câmeras dos celulares, né? Os anjos do Senhor passando, né? E muito rapidamente, às vezes com vestes brancas, colorida, e é maravilhoso demais, queridos. Então, os anjos, eles existem, eles são reais, sim, amém? E que você possa viver, que você possa contemplar, que esses anjos sejam liberados para a sua vida, para o teu ministério, para a tua história, que esses anjos possam colaborar com você para o propósito a qual Deus tem na sua vida, amém? Para o propósito a qual Deus tem com você, amém, amados? Que você possa desfrutar, né, dessa aula, e que você possa orar a Deus, peça para Deus, para que Deus, tem muitas pessoas que falam, eu quero ter visão aberta, peça para Deus, para que você possa contemplar, peça para o Senhor, para que você possa viver isso com o Senhor, porque você tem direito a isso, mas basta que você o quê? Que você creia, porque aqui também no texto, olha o que está dizendo aqui, ó, no verso 36, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia ser estéril, amém? E está em o seu 6º mês de gestação. E daí aqui no 37 está dizendo assim, pois nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, e tudo é possível para aqueles que creem. Então, se você crê, você vai, eu libero já uma palavra para a sua vida, você vai viver, você vai ter essas experiências sobrenaturais com o Senhor, amém? Você vai conseguir contemplar, sim, os anjos do Senhor vindo até você, trazendo mensagem para você, e você vai poder interagir com os anjos da parte do Senhor, amém? Espero que essa aula seja uma aula de edificação para a sua vida e para o seu ministério, amém? Shalom, shalom, fique com Deus e até a nossa próxima aula.